Gostaria hoje de fazer uma resenha de um livro muito importante do escritor tcheco Francis Kafka. Kafka, ele era de uma família judia, ele falava tanto tcheco quanto alemão, e ele tem uma obra bastante interessante, porque é uma obra de cunho existencialista. O absurdo, os sonhos que se misturam com a realidade. E hoje eu queria tratar com você sobre o livro O Processo, que é uma das suas obras mais importantes, ao lado de A Metamorfose e A Cabana, entre outros escritos. Mas esses três escritos normalmente são os mais famosos do Kafka. Kafka era um escritor intrigante. Ele colocava várias questões existenciais, do absurdo da existência. E esse livro, em especial, O Processo, é um livro muito interessante porque ele fala de um homem, Joseph K., que no dia do seu 30º aniversário é comunicado que deveria ser interrogado, eles teriam um processo contra ele. E o livro então se desenrola com um processo que o Joseph K. não sabe o que crime cometeu, não sabe a pronúncia, né? Não sabe aquilo de que ele está sendo acusado, ele não tem acesso ao seu processo. E o livro vai se desenrolando assim para mostrar o absurdo que o Kafka que anteveio já com relação aos chamados sistemas totalitários. Esse livro foi publicado em 25, Kafka morre de tuberculose aos 40 anos, em 1924. Ele queria que a sua obra fosse queimada, né? Mas o seu amigo Marcos Bond, ele disse, não, eu vou publicar, e esse livro é publicado em 25, né, pós Primeira Guerra Mundial, e ele traz aqui já uma concepção interessante, que é a concepção de um Estado totalitário, né, um Estado em que o processo aqui, no caso do livro, não permite a sua ampla defesa, o contraditório, ele nem sabe de que ele está sendo acusado. Agora, um dos grandes mistérios desse livro é a questão da culpa, né? O Joseph K., ele vai sustentar a sua inocência até o final, mas ele acaba por concluir que ele é culpado. Mas culpado de quê? Né? Essa é a grande interrogação aqui deste livro. Eu não vou te contar o final para você lê-lo. É uma obra importantíssima para a gente entender a literatura existencialista através desse escritor extremamente importante como é Kafka, porque essa questão da existência, a questão da culpa, ela é muito interessante. Você pode analisar esse livro sobre vários aspectos, sociológico, psicológico, né, filosófico, a linha aqui próxima de Albert Camus também, que vai caminhar um pouco para esse lado do absurdo, né? E o Joseph K., ele vai desenvolver aqui que ele é inocente de quê, né? É uma grande questão, a questão da humanidade em Kafka, né? Você é o culpado por não exercer a sua humanidade, né? Você é culpado pela omissão, você é culpado por que você poderia ter feito e não fez. Então são questões que o livro levanta para nós, e questão que hoje ainda permanece ainda um mistério, ainda permanece um enigma, e é sobre isso que Kafka vai tratar aqui no livro O Processo, um livro extremamente importante. A questão da humanidade, do absurdo em Kafka, ela nos remete às crenças, sejam elas de natureza religiosa, sejam elas de natureza ideológica, que sempre trazem uma opressão para o indivíduo, né? O indivíduo, na sua individualidade, na sua singularidade, o livro ele vai tratar disso, né? Qual que é o sentido de tudo isso, né? Qual que é o meu papel dentro do Estado, né? Por que eu estou sendo acusado de quê? E é interessante que a psicanálise sempre tratou, através de Freud, dessa questão da culpa inconsciente, né? Daquele mistério do que é que eu fiz, né? Eu estou sendo condenado por quê, né? Essa questão do destino humano, né? Por que o destino tem me tratado tão mal?
essas questões perpassam o processo de Kafka. Por isso que eu acho que é um livro extremamente importante, você deve lê-lo. Eu não vou contar aqui a história toda, porque tiraria de você a surpresa da leitura, mas é um livro fundamental, é um livro que está dentro da linha existencialista, se você gosta dessa indagação sobre a existência humana, esse livro é um livro fundamental, é um livro que você deve ler, porque é um livro que te remete a este confronto entre segurança e liberdade. Liberdade ou segurança? São questões profundas, questões que Kafka trata aqui de uma maneira espetacular, uma maneira singular. É um livro muito interessante que permanece atual, permanece ainda trazendo em nós questionamentos e trazendo também para nós a possibilidade de questionarmos o mundo, as suas estruturas sociais, políticas, ideológicas. E esse livro ele é uma leitura obrigatória, fundamental. Se você gostou, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal para nós continuarmos conversando sobre essas e outras questões. Eu recomendo muito a leitura e eu vou deixar aqui no final um pequeno texto do livro para você meditar nele. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo.